Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Quiroga. Eu vou gravar uma série de vídeos e a gente vai conversar um pouco sobre processo seletivo. O que eu não posso errar nos processos seletivos? Nesse primeiro, você pode estar pensando assim, poxa, quais são as dicas milagrosas, quais são a fórmula? O que ele vai dizer que eu não vou poder falhar e eu vou conseguir meu objetivo? Mas vamos lá. Eu vou começar de forma um pouco surpreendente. Parece simples, mas nem sempre a gente consegue. No processo seletivo, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ir para um processo seletivo é organizar a tua mente e tentar controlar o seu nervosismo e principalmente o poder da palavra. Muitas vezes a gente é convidado para um processo seletivo e a gente mesmo começa a, será que eu sou capaz? Ou então você começa a pensar o seguinte, tal fulano, você começa a olhar para outras pessoas, aquela velha máxima, o quintal do outro é mais verde, o outro tem mais dinheiro, sei lá, o marido, a esposa do vizinho é legal, é mais legal. Você começa a olhar para outras pessoas, concorrentes, primeiro pergunta, quantas pessoas tem nesse processo seletivo? Então, vamos começar o seguinte, grande dica, que não vai servir só para processo seletivo não. Organiza a tua mente, tenta, busca se equilibrar. Nervosismo, melhor dizendo, vai dar. Nervosinho não, né? Nervosismo, o frio na barriga, um pouco da ansiedade, isso aí todo mundo vai ter. Mas você precisa se controlar, respirar, pensar positivo e mais do que nunca, cuidado com o poder das suas palavras. A palavra tem poder e a gente não percebe. Isso é ciência e é bíblico. Você muitas vezes, você começa a falar, pensar e externalizar que você não está preparado, ao invés de fazer o contrário, vai se preparar. Vai ler sobre a empresa, vai rever tudo que você estudou, sabe? A gente vai falar aqui nos próximos vídeos de técnicas de entrevista, tá? O maior problema da entrevista hoje é o seguinte, as perguntas são sempre as mesmas, tá bom? Infelizmente as respostas também são sempre as mesmas. A gente não pode ter a mesma resposta. As pessoas são diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes. Por que você quer decorar o que vai falar? Então, fica a dica. A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas olha, sua mente, ou seja, tentar controlar e viver de pensamentos positivos antes de ir para qualquer processo seletivo. E além disso, você precisa falar coisas positivas, sabe? Acreditar. De novo, é ciência e é bíblico, tá? Tua palavra tem poder. Se você começa a pensar e falar negativamente, você já sai em desvantagem em relação àquele que pensa positivamente e fala positivamente. Tem um psicólogo, Edgar Schein, que eu gosto muito de falar sobre, ele fala sobre o ciclo da vida, eu gosto muito de citar o exemplo dele. Eu comecei a perceber que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que dentro do ciclo da vida, dentro do ciclo de crise que você vive, você consegue controlar mais. Ciclo biosocial, tá? Ciclo familiar, o ciclo de trabalho. Tá? A gente acha que a gente não vai ter crise. Por exemplo, você tem crise quando começa a namorar, crise quando casa, você tem crise quando nasce teu filho, crise quando teus filhos crescem, crise ali na adolescência e crise quando teu filho vai embora de casa. Chamo que é o síndrome do ninho vazio. Mas no trabalho não tem crise não. Você tem crise quando quer entrar em algum trabalho, por exemplo, a gente está falando disso, o processo seletivo dá um frio na barriga absurdo. Você tem crise quando quer entrar no trabalho, crise para se estabelecer, para ser promovido e crise quando é mandado embora e você nem percebeu, passou a vida toda e não olhou para o lado, ou quando se aposenta. Tá? Então, fique ligado nisso, que é muito, muito interessante quando a gente começa a perceber isso de uma forma diferente. Ou seja, poxa, mas aí tu está falando que eu sou sem crise? Sim, processo seletivo, quando você é convidado, você sente um frio na barriga. Crise, não tem jeito. Você está em crise naquele momento. A pessoa não ligou, não me deu a resposta. Crise. Você começa a sofrer porque a pessoa não te deu a resposta. Quem controla melhor essa crise consegue os objetivos. Então,
Essa é a primeira dica. A gente vai gravar alguns vídeos assim para a gente trocar ideias sobre processo seletivo, mas fica a dica nesse primeiro papo nosso, tá bom? Olha, mente positiva e palavras positivas. Isso muda tudo, muda tudo. Acredite mais em você, beleza? Seja feliz, meu amigo. Tudo de bom.